Senhor presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje para defender uma tese que já venho defendendo há muito tempo. Em abril ainda, senhor presidente, eu assinei um artigo sobre a eleição direta para presidente da República. Foi publicado em vários veículos de comunicação e também nas redes sociais. O artigo que publiquei em abril tinha como título A Grandeza de Ulisses. E o que eu dizia nesse artigo, senhor presidente? Eu dizia que apresentávamos naquela oportunidade uma emenda à Constituição, a PEC número 20, subscrita esta PEC por 32 senadores, das mais variadas greis partidárias. Previa ali eleição para presidente e vice da República em outubro, junto com as eleições municipais. Ela, eu dizia, só terá êxito se houver um amplo entendimento com o aval da presidenta da República e do vice Michel Temer. Dizia eu, temos uma crise política jamais vista. Há uma disputa do poder pelo poder. Está claro que não existe um projeto verdadeiro de nação sendo discutido, mas sim como pelo um atalho chegar ao poder. Grupos que dominam a cena se degladiam em um verdadeiro vale-tudo, inclusive manipulando a opinião pública. Assim, abre-se espaço para a intolerância e o ódio. Os debates sobre desenvolvimento e medidas que colocassem o Brasil novamente nos trilhos, que deveriam ser, nesse momento, uma lanterna a iluminar o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, foram deixados tudo de lado. Infelizmente, o país está paralisado e à deriva. Isso tudo no artigo de abril. Se nada for feito, essa situação, dizia eu, e não somente eu, como de outros, vai se estender até 2018. Pesquisas apontavam naquela data que a população desaprovava os dois cenários que estavam postos. Ou seja, que não se fizesse nada, ou o segundo, a pesquisa também dizia que a população era contra a ascensão de Temer à presidência. Aliás, a carta de intenções, uma ponte para o futuro, que eu li diversas vezes nessa tribuna, de Temer, já estava causando indignação. Pois o documento sinalizava medidas contrárias ao direito dos trabalhadores urbanos e rurais, aposentados e pensionistas, servidores públicos e pequenos empreendedores. Falava já da terceirização, que querem votar na marra, ainda que eu sou relator da matéria e não estou permitindo, do negociado acima do legislado, que conseguimos trancar por inúmeras vezes nesse período, e da famigerada reforma da Previdência. Só que a reforma da Previdência, senhor presidente, ninguém esperava que fosse tão cruel como está sendo. Eu me lembro que um dia, daquela tribuna do lado de lá, eu dizia, ora, olhem bem, poderá vir aí uma proposta de 65 a 70 anos de idade para se aposentar. Recebi um desmentido do Palácio do Planalto em nota oficial, que nunca tinham pensado em 70 anos. Não é que vem a proposta, é mais que 60, é mais que 70, chegar a 80 anos. Está ali escrito, eu tenho a tabela. Quem começar a trabalhar com 16 anos vai ter que contribuir 49 anos
sem poder ficar desempregado nenhum ano. E vai se aposentar com 65. Mas digamos, e é o normal, eu mesmo fiquei desempregado algum período, o cidadão não consegue trabalhar diretamente 49 anos. Então esse mesmo com 16 vai se aposentar lá com 68 anos. Não vai se aposentar com menos que isso. Mas digamos que quem começou a trabalhar com 20 anos, ele tem que ter 49 anos de contribuição. Como também não vai trabalhar direto, esse vai se aposentar lá com 75 anos. Quem começou aos 30 anos vai se aposentar com 80 e poucos anos de idade. Mas uma coisa eu tenho que admitir, presidente. Aqueles que votaram tinham claro, eu avisei aqui. Depois não digam que eu não avisei. Está aí querendo votar o negociado sobre o legislado, terceirização, trabalho intermitente, quer dizer que não tem mais direito a nada e vai receber somente o salário hora. Está aí tudo para votar. E algumas querem votar semana que vem. Aquela proposta que não tem mais direito ao almoço, durante o intervalo de almoço, que é de 1 hora, o pessoal tem 15 minutos para ir no máximo no banheiro, lavar as mãos e tem que voltar para a máquina e, como eu sempre digo, vai comer com uma mão e vai trabalhar com a outra. Tudo isso, pessoal, está aqui no Senado, não é nem lá na Câmara, para ser votado. Eu dizia que essa proposta traria prejuízo para os trabalhadores rurais, está aí o resultado. Traria para os aposentados e pensionistas, está aí o resultado. Traria para os servidores públicos, está tudo aí colocado na proposta que está na casa. Senhor presidente, a Vox Populi revelou, naquela época, que, na visão de 58%, quase 60% dos entrevistados, a opinião era a mesma que eu tinha. Não resolveria o problema do país somente o impeachment. O Ibope, por sua vez, divulgou que 62% dos entrevistados queriam eleições gerais. 25% aceitavam Dilma e somente 8% optavam por Temer. Todo mundo está lendo as pesquisas do fim de semana. De ótimo, foi 10%. Então, 90% não estão gostando do governo Temer. A classe política não está conseguindo, eu dizia lá em abril, responder aos anseios das ruas. Senhor presidente, a PEC 20 era a solução. De evitar a sangria, a fragmentação do país. A chapa eleita teria um mandato de 2 anos, contado a partir de 1º de janeiro de 2017. A proposta não buscava nem suspender debate de impeachment, mas apontava um caminho. Já em 2017, apontávamos nós também que apresentamos uma outra proposta de emenda constitucional, uma Assembleia Revisional, de número 15 de 2016, PEC 15, também assinamos, essa de nossa autoria, com o objetivo de reformar o sistema político, eleitoral e partidário brasileiro a partir do que chamaríamos de uma Constituinte exclusiva por 124 homens e mulheres eleitos. Os integrantes seriam eleitos pelo voto direto, admitidas as candidaturas avulsas e todos eles não poderiam concorrer nas eleições seguintes. Outros pré-requisitos, ser ficha limpa e não manter mandato parlamentar. Findados os trabalhos, a Assembleia seria dissolvida e o referendo seria realizado para validar a proposta que estaria valendo já para as eleições de 2018. Cada um deve compreender o seu papel dentro da democracia. Ainda mais num tempo em que os acontecimentos são tão imediatos. Quem diria que nesse fim de semana nós iríamos assistir
um escândalo a nível nacional e internacional envolvendo o presidente da República atual e os seus ministros. Por muito menos afastaram a presidenta Dilma. Por muito menos. Me digam se a presidenta Dilma está envolvido no nível de denúncias que está envolvido o atual presidente e o seu núcleo duro, os seus principais. Por muito menos lhe cassaram o mandato. E eu fiquei perplexo que eu vi ontem, hoje pela manhã, alguém dizer: essa denúncia aí já é página virada, vamos tocar para frente. Mas o que é isso? Uma denúncia desse porte ser considerado página virada? Por amor de Deus, nós temos que responder a tudo isso que está acontecendo. Quando existe um enorme e insuperável problema, o melhor remédio na democracia é o voto popular. Portanto, presidente, eu li esse artigo aqui de abril, e eu terminava dizendo no artigo: precisamos ter grandeza política e reconhecer as palavras de Ulisses Guimarães. É preciso estar com a rua e não somente na rua. Esse artigo na íntegra, senhor presidente, foi produzido e reproduzido por diversos jornais. Eu dizia e repito, quem viver verá a aventura que estão fazendo. Se não queriam mais a presidenta Dilma, por que não as eleições diretas? Junto com as eleições municipais, deixar o povo escolher presidente e vice. E para mim não há problema nenhum, eu não tenho esse fluido todo em relação às eleições gerais. Se é para o bem do Brasil, qual é o problema das eleições gerais? Quem não abre mão do seu mandato de 2 anos, 1 ano ou mais 4 anos, se é para o bem do país? Por mim, não há problema nenhum. Se quiserem fazer um grande pacto, há tempo, se assim quiserem, de aprovar ainda esse ano uma PEC que garanta isso, e vamos para as eleições em 2017, seja março ou abril, mas aprova ainda esse ano. Cada um tem o seu ponto de vista, e eu respeito o ponto de vista de todos. Mas, senhor presidente, eu quero ainda aproveitar, como havia me comprometido, falar um pouco mais sobre a reforma da Previdência, que essa está assustando todo mundo, pessoal. Isso aqui não passa, senhor presidente. Eu tenho 30 e poucos anos de parlamento. Não venham dizer para mim que deputados e senadores não estão de olho nas eleições de 2018. Claro que estão. Eles acham que deputado e senador é maluco de aprovar um projeto como esse? O impeachment era outra coisa. Essa PEC 55 vai até votar amanhã, acho até que passa. O povo não tem claro o que significa. Mas essa reforma da Previdência virou piada. Quem conhece as redes sociais, que olhe para ver como é que está. Eu vi 2 velhinhas, por exemplo, tentei contar aqui nesse outro minuto. 2 velhinhas, com as bengalas, deve ter uns 80 anos cada uma. Eu tenho que ir correndo porque eu vou perder o meu ponto lá na empresa. Se ela não chegasse a tempo, ela perderia de bater o cartão do ponto. Eu dizia outro dia, e repito aqui, senadores, eu estou com 66 anos, me botem dentro de uma fábrica, eu não resisto. Isso que eu era técnico na área da segurança, depois fui técnico no matrizeiro, fui modelista, enfim, mas eu era forjaria e fundição. Me bote dentro de uma forjaria e uma fundição para ver se eu vou conseguir resistir. Com certeza morro em 6, 7 meses, não vou resistir. E como é que eles querem que as pessoas se aposentem depois dos 70? Que em média é depois de 70. Quem está me ouvindo aí, e a vida há de nos mostrar, em média não é 65, porque ninguém consegue contribuir diretamente 49 anos. É depois dos 70, sim, que o senhor e a senhora que está me assistindo, que vai se aposentar com essa loucura. Um governo, queremos ou não, pessoal, não estou nem aqui entrando mais no mérito do impeachment, totalmente impopular. O Lula, no alto do seu prestígio, logo que iniciou, teve que aceitar a negociação que aqui fizemos e aceitar a PEC paralela, senão ele não aprovaria. E nós dissemos para ele, olha,
o grupo que a gente faz parte tem 6 votos. Se não sair desse eixo aqui e não aceitar a PEC paralela, nós vamos derrotar essa reforma. E derrotaríamos mesmo. Aí ele aceitou a PEC paralela que salvou a lavoura e melhorou para os trabalhadores. Isso aqui, pessoal, não tem, na minha avaliação, a mínima chance de ser aprovado. Tu acha que senadores e deputados vão botar no seu currículo que disseram que aquilo que não existe em parte nenhuma do mundo? Me diga um país do mundo que o cidadão passe a aposentar depois de 70 anos, que tem que ter 49 anos de contribuição. E isso que a nossa Previdência é superavitária. Em vez deles combater a fraude, a sonegação, o desvio de recurso, parar de dar anistia, dá para arrecadar 250 bi a mais por ano, segundo os auditores, se fizessem isso. Não, isso não faz. A dívida que aquela elite, que é 5%, tem, senador Romano Ferro, é de 1,5 tri. Aqueles 5% mais ricos, que é aqueles que são bilionários, eles não pagam. É 1,5 tri. Por que não cobram eles? Ah, não cobram. Agora, tirar de quem não tem nada e querer que a pessoa vá se aposentar depois dos 70 anos ou 80, olha, eu não duvido que vai haver uma desobediência civil. Se eu sou mais jovem, eu já preenchi todos os requisitos, me aposento a hora que eu quiser. Eu tenho mais de 50 anos de contribuição. Claro, mas tenho 32 de parlamento. Aqui é fácil, talvez se eu estivesse lá na fábrica. Você acha que as pessoas percebendo que não vão se aposentar, o que elas vão fazer? Elas vão dizer o seguinte: já que eu não vou me aposentar mesmo, vou morrer, eu não vou contribuir para essa previdência. Vai começar um levante a não contribuir para a previdência. Eu não contribuiria. Se eu estivesse agora no mercado de trabalho e visse uma loucura dessas aqui, mas eu não teria problema nenhum de pregar desobediência civil. Não é o que eu estou fazendo aqui. Mas eu acho que as pessoas vão pagar 11% ou 14% do seu salário para não se aposentar, só porque, eu paguei meus 14% direitinho. Mas não recebi nada, porque estou quase morrendo e não deixaram me aposentar. As especiais eles estão tirando. Estão pagando para os peritos para liberar quem está em auxílio-doença ou quem está encostado por invalidez. Chega na fábrica, a fábrica não aceita. Então, para que contribuir para a Previdência? Claro que isso aqui vai quebrar a Previdência. Como quer aprovar a terceirização? Todo mundo sabe que empresa que trabalha nessa área da terceirização também não paga a Previdência, como não paga o Fundo de Garantia. Calculem isso. Trabalho intermitente também não paga. Negociado sobre legislado também não paga. E ainda uma proposta como essa aqui, é uma proposta, para mim, lesa pátria. É um crime contra a humanidade. Calcule que passe no Brasil e outros países do mundo resolvam também. Olha, o calote lá deu certo, a gente só recebe o dinheiro dos trabalhadores e não precisa aposentar ninguém, porque eles vão morrendo e a gente vai administrando. Já estão tirando também a pensão da viúva, né? Ou viúvo, que não terá mais direito. E ainda isso aqui, pessoal, é tão grave que eu só posso chegar, senador Termário, eu sei que os senhores vão refletir muito sobre isso aqui, de que me passa a impressão que isso é tipo de uma piada ou criar um Frankenstein, um monstro, para assustar a todos. Depois eles diminuem um pouco para permitir a aprovação. Só pode ser isso. Porque senão, pessoal, é desobediência civil. E o nosso povo não é bobo. E eu queria agora olhar aqui e falar, nesses minutos que me restam, presidente, nesse caso, não tem coxinha e não coxinha. Não tem contra impeachment e a favor de impeachment. Isso pega todo mundo, pega todos. E eles estão a centenas com aqueles grupos no WhatsApp, e eu deixo todo mundo entrar ali, entra dos mais variados setores, e percebo que está todo mundo brabo.
Essa história de coxinha ou não coxinha, eu nunca falei. Estou falando aqui só para situar. Eu vou preferir o termo. Os que eram contra o impeachment e os que eram a favor do impeachment. Estão todos juntos numa nota só. O povo não é bobo, independente da visão em relação ao impeachment. Todos estão contra esse monstro. Isso é um monstro. Repito, é um crime contra a humanidade. Independente da questão ideológica, pessoal. Eu duvido que um único cidadão no país é a favor disso. Sabe quem que é a favor disso? É aqueles que já se aposentaram com 50 aninhos de idade. Que pega todo o núcleo duro, inclusive o presidente da República. Pega alguns analistas aí que estão todos aposentadozinhos e estão ganhando de novo já. Que não vão ser atingidos. Duvido uma única pessoa no Brasil. Eu quero saber, eu desafio botar no meu WhatsApp, você que está me ouvindo aí, esse projetinho aqui, não quero saber qual é a tua questão ideológica ou partidária. Quero saber se você é favorável a aprovar isso aqui, que vai fazer com que você se aposente depois de 80 anos de idade, ou no mínimo com mais de 70, porque não consegue, não existe isso. Eu vejo por mim. Eu comecei a trabalhar no Senai, porque no Senai permitia, com 12 anos. Estou com 66, sempre contribuindo. Mas tu acha que no meio disso, eu que vivia lá nas fábricas, eu não fiquei alguns meses desempregado, ou 6 meses num ano, ou 2 meses no outro? Então ninguém consegue 49 direto, sempre contribuindo. E tu tem que multiplicar 49 por 12. É 49 multiplicado por 12. Como você não tem os 12 meses de cada ano, você vai ter que completar isso. Então vai ser 50 e poucos anos de contribuição para dar o correspondente a 49 por 12. Mas você vai ficar mais de 50 anos contribuindo, porque não fecha a conta. É 49 anos de contribuição, no mínimo. Eu perguntei no meu gabinete lá para eles, vocês que trabalham aqui, quem de vocês nunca ficou desempregado? Ah, eu fiquei 6 meses, eu fiquei 1 ano. Ah, uma época eu tive que estudar, então paguei também. Por os mais variados motivos. Uma época fiquei no seguro-desemprego. Por isso, presidente Michel Temer, queria aqui, com todo respeito, solicitar a Vossa Excelência, retire esse monstro que você mandou. Retire, o povo vai às ruas e todos estão se unindo contra isso aqui. Retire, ou tem duas coisas, ou você renuncia ao mandato ou retira essa proposta. Escolha. Pode ser que você até entenda que não dá mais para sair na rua e não vai dar mais, aí que não vai dar mesmo. Você tem 2 caminhos, na minha avaliação. E o presidente, hoje Michel Temer, foi presidente da Câmara e eu fiz parte da mesa com ele. Você tem 2 caminhos só. Ou renuncia ao mandato ou pede para retirar esse monstrengo. Você não vai continuar, não vai conseguir andar nas ruas, não vai conseguir um supermercado, não vai conseguir um campo de futebol, não vai conseguir, digamos, ir para uma praia ou qualquer área de lazer onde a população esteja. Tu acha que eles não vão te perguntar, pô, legal, né? Tu te aposentou com 55 anos, com salário integral, sei lá se é 25 ou 30 mil, e para mim me aposentar com 2 salários mínimos, quer que eu esteja 80 anos? Não fecha, não fecha. Olha, eu estou falando com maior tranquilidade aqui. Tenho 30 anos, eu entrei na Constituinte, nunca perdi uma eleição, ganhei todas. A última, eu fiz em 6 milhões de eleitores, eu fiz 4 milhões de votos. Cada 3 gaúchos, 2 votaram em mim. Eu tenho o mínimo de sensibilidade, como eu disse aqui no plenário, e conheço inclusive esse plenário. Tu acha que esse plenário vai votar nisso? Também não acredito. Tanto naquele dia que botaram aqui aquela urgência sobre o projeto de combate à corrupção, eu disse, não faz 20 votos. É loucura, não fará 20 votos, fez 14. Eu estou com a mesma segurança. Olha que eu tenho andado pelo país e falado principalmente sobre isso aqui. Eu estou com a mesma segurança. Isso aqui não passa. Não passa. É loucura total de quem resolveu mandar. Então eu termino reafirmando isso. Presidente, nesse 1 minuto que falta, e agora eu termino. Presidente Temer,
Você tem dois caminhos. Caminho número 1, renuncie e vai cuidar da sua vida. Já está aposentado, está bem de vida. Esse é um caminho. O outro caminho é mandar retirar urgentemente essa bomba que você está encaminhando contra o povo brasileiro. Eu repito, essa proposta é um crime contra a humanidade. É um crime de lesa pátria, porque você, com essa proposta, vai quebrar, inclusive, a Previdência. Você vai ver uma desobediência civil. Ninguém é bobo contribuir para não se aposentar, porque as pessoas vão contribuir e não vão se aposentar. Que graça tem? Então eu pego o correspondente e deposito todo mês numa poupança. Vai ver que vai dar muito mais, inclusive, do que aquilo que seria proposto por essa fórmula que eles inventaram aqui. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência que considerem na íntegra meus dois pronunciamentos, tanto onde eu estou mostrando que o erro foi não ter caminhado para as diretas já, não estaríamos nessa situação, e o segundo é o erro desta proposta da Previdência.